E ele tá na área com a gente. Paulo Leite, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado aí nos canais de áudio e vídeo da Rede 98. Primeiro, você disse aí da visita do presidente Lula a Minas Gerais. Eu estava lendo uma entrevista do Lula ao jornal Estado de Minas e o presidente Lula, mais uma vez, comete equívocos. A gente é obrigado a falar isso. Não é uma anteposição ao presidente, não é um discurso gratuito contrário ao presidente. É o presidente cair na real e parar de falar absurdo. O presidente dá duas declarações que são absurdas. Dizer que Minas Gerais recebe mais do que merece do governo federal. Minas Gerais é um dos principais produtores desse país, estados produtores desse país, e recebe migalhas do governo federal. E aí eu tenho que fazer justiça não só do governo Lula e do atual, mas de todos os governantes. Minas Gerais sempre teve desprestígio. E nós estamos sendo mais uma vez desprestigiados. É o terceiro mandato de um presidente que nunca prestigiou Minas Gerais. E depois dizer que os bons números da economia de Minas dependem ou são resultado, frutos da economia do Brasil, é outra falácia. Minas Gerais se preparou muito melhor do que o Brasil e a gente sabe disso. O ambiente para negócios, o ambiente para desenvolvimento em Minas Gerais é extremamente superior ao ambiente de negócios e desenvolvimento no Brasil. Então, presidente Lula, o senhor sempre será bem-vindo aqui, como qualquer brasileiro é bem-vindo em Minas Gerais, desde que tenha lucidez e não cometa equívocos como esse cometidos na entrevista para o Estado de Minas. Falar um pouquinho da comissão especial que foi criada, aliás, para derrubar o aumento das passagens dos ônibus em Belo Horizonte. O ônibus passou de 5,25 para 5,75, quase 10% mais caro. E nós sempre nos posicionamos aqui contrários aos aumentos nas passagens de ônibus. Mas não é contrário ao aumento pela simples análise econômica. É contrário aos aumentos nas passagens de ônibus pelo serviço que é oferecido. Você não pode majorar o preço de um serviço que cai de qualidade a todo momento em que ele é praticado, que ele é oferecido. Então, o ônibus em Belo Horizonte, o transporte de passageiros em Belo Horizonte, ele é abaixo da crítica. Abaixo da crítica em pontualidade, abaixo da crítica no serviço prestado, abaixo da crítica no volume de ônibus disponíveis para transportar passageiros. E aí o sindicato das empresas de transporte de passageiros tem um discurso único, dizendo que reduziu o número de passageiros. Olha, reduziu o número de passageiros dentro dos ônibus porque o serviço é muito ruim. É uma consequência natural. Então, os vereadores estão absolutamente corretos quando nessa comissão discutem a possibilidade de rever esse aumento, que é um aumento espúrio, um aumento sem nenhuma explicação. Não tem nenhuma condição de você explicar um aumento dessa forma. É incrível como a gente não discute a concessão do transporte de passageiros em Belo Horizonte de maneira correta. Por que a gente não revê esse contrato? Por que a gente não revê a forma da prestação de serviço? Essas perguntas não são respondidas. É preciso que se respondam essas questões. O transporte de passageiros em Belo Horizonte ele é inadequado. Ora, você não tem uma integração metropolitana. Uma cidade como Belo Horizonte, que é uma cidade de local de trabalho, de convergência de prestadores de serviços, de empregados, de profissionais, que tem nas cidades da região metropolitana uma realidade de dormitório. E você não discute a integração dos ônibus, um único cartão, estações de integração, de transferência. Você obriga o ônibus a sair de Vespasiano, de Pedro Leopoldo, de Ibirité, de Igarapé e entrar dentro de Belo Horizonte. É um sistema burro. É um sistema que não se explica. Sabe, é interessante a gente ver, interessante no sentido irônico, ver quanto é jogado para baixo do tapete a discussão, essa discussão do transporte de passageiros em Belo Horizonte. Então, eu espero que essa comissão da Câmara Municipal reverta esse aumento, que ela cancele esse aumento que foi dado, e que essa outra comissão, que parece que será criada para discutir os contratos, que discuta rapidamente até o cancelamento do contrato em vigor e um novo contrato de concessão.
com novos players, com novas formas, com novos entendimentos, uma integração metropolitana. O presidente da Granbel agora é o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, que me parece uma pessoa muito dinâmica. O João podia, inclusive, capitanear esse movimento do sistema de integração de passageiros, da criação de estações de integração vindas da região metropolitana, modernização do transporte de passageiros. O Setra, hoje, que é repito, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, não discute mobilidade, discute fornecer ônibus para colocar para os passageiros. Isso não é a função de um sindicato de empresa de transportes. O sindicato sobrevive da mobilidade. E a prefeitura não discute mobilidade também. A prefeitura não está preparada para isso. Então, até quando nós vamos ficar discutindo esse absurdo que é esse contrato ultrapassado, esse contrato que não tem mais sentido? E a gente está aí concedendo subsídios, concedendo aumentos de passagem? É preciso pôr um fim nessa imoralidade. Se for definido por essa comissão um projeto de resolução da redução do preço da passagem, não depende nem da sanção do prefeito, porque um projeto de resolução, ele funciona como uma lei ordinária. Então, se for chegar ao fim essa discussão, que vai a plenário, e revogar esse aumento, ela será promulgada e publicada pelo presidente da Câmara. A gente espera que esse equívoco do aumento seja revisto e que o contrato seja revisto o mais rapidamente possível.